Pessoal, primeiro eu queria dizer que qualquer morte de civis em Gaza é lamentável, triste e não deveria estar acontecendo. Essa guerra também poderia não estar acontecendo se o Hamas não tivesse invadido Israel no dia 7 de outubro e cometido o maior número de mortos de judeus em um único dia desde o fim do Holocausto. A guerra já matou milhares de pessoas em Gaza, muitas delas civis, e 1.200 pessoas em Israel no dia 7, além de todas as pessoas que morreram depois do dia 7, inclusive mais de 600 soldados israelenses. Toda essa situação é triste, é lamentável, ninguém gosta de guerra. Mas existem coisas que acontecem na guerra que são usadas principalmente por grupos terroristas para ganhar tempo, para deslegitimar a outra parte, principalmente quando a outra parte é um país democrático que está lutando contra esse grupo. O que aconteceu em Rafah, em hebraico e árabe, no dia de domingo, quando um míssil israelense matou 2 comandantes do Hamas e aparentemente também matou, no meio dessa confusão, mais de 40 pessoas, maioria civis, gerou comoção e condenações de ponta a ponta no mundo inteiro. Governos, mídia, jornais, intelectuais, historiadores, cientistas políticos, todo mundo correu para condenar Israel. Durante essa guerra, nos últimos 8 meses, aconteceram alguns episódios muito específicos que logo no início parecia que Israel tinha cometido um grave erro. Israel, como qualquer exército de um país democrático, tem um sistema que se auto-investiga e pune as pessoas quando cometem abusos ou corrige quando há erros. Primeiro, toda guerra tem erros. Durante uma guerra, principalmente uma guerra longa de 7, 8 meses, é natural e, infelizmente, existem erros. Esses erros acontecem e já aconteceram em todas as guerras do mundo inteiro. O problema é que tipo de informação a gente tem hoje para poder explicar o que aconteceu. Da mesma forma que, no início da guerra, a Jihad Islâmica jogou um foguete desgovernado que caiu no hospital Al-Ali e o Hamas foi logo, rapidamente dizer que Israel atacou um hospital e matou 500 pessoas. E depois ficou provado que não era verdade, que era um foguete da Jihad Islâmica que caiu no estacionamento e que matou no máximo 50 pessoas. Por que o Hamas faz isso? O Hamas tem interesse de colocar Israel numa posição impossível e que os seus aliados, os países democráticos e líderes do mundo, façam com que Israel pare os ataques contra os alvos do Hamas e assim o Hamas possa sobreviver. Ele continue existindo como governo nessa região, algo que é ruim para os israelenses e também para os palestinos. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui é a faixa de Gaza, tá? A faixa de Gaza tem algumas zonas que foram designadas como zonas humanitárias, que é essa zona branca que vocês estão vendo aqui, está escrito zona humanitária. Mais a sul dessa zona, perto da praia, tem a região de Al-Massawi. Essa região de Al-Mawasi é a região que o Hamas disse que Israel atacou. Mas Israel não atacou nessa região. A região que Israel atacou é fora da zona zona humanitária e era uma casa, um edifício, onde estavam localizados 2 comandantes do Hamas. Não eram apenas membros do Hamas, eram 2 alto-comandantes do Hamas. Um deles, o chefe do Hamas das operações do grupo na Cisjordânia. Aliás, na Cisjordânia existem milhares de membros do Hamas. Não com o mesmo poder, não com a mesma organização, mas existe Hamas e Jihad Islâmica na Cisjordânia também. A vantagem militar de Israel para matar esses 2 comandantes do Hamas era imensa. E, portanto, é proporcional pela lei internacional atirar e matar esses 2 líderes. Só que Israel está fazendo isso numa zona urbana. E como uma guerra urbana, você precisa e você é obrigado a diminuir o máximo possível qualquer dano a civis. Você precisa evitar ao máximo quando você é um país, quando você está lutando uma guerra em zonas urbanas, você precisa usar toda a sua inteligência, todo o seu poder e todas as possibilidades que você tem para evitar que civis sejam atingidos. A inteligência de Israel era super precisa, esses 2 comandantes estavam nessa localidade e essa localidade que está aqui foi atingida por um míssil específico americano que Israel tem e outros países também têm, como a França e outros países, têm o mesmo míssil. Este míssil tem em torno de 17 quilos
de explosivos. Os explosivos desse míssil não são capazes de causar os incêndios que vocês viram na televisão, no mundo inteiro, nas redes sociais, que todas as televisões publicaram. O que possivelmente aconteceu, e existem fortes indícios que indicam isso. Quando Israel atingiu essa edificação, a 180 metros deste local para cá, existia um armazém, um jipe, alguma localidade, um carro, um caminhão, com armas, munições do Hamas. Um dos estilhaços dessa explosão atingiu essa localidade e tudo explodiu. Essa explosão atingiu um dos campos de refugiados, um dos campos das tendas que estavam aqui, que, diga-se de passagem, não é um local designado seguro pelo exército de Israel, e as pessoas que lá estavam já deveriam ter se deslocado para a zona segura dentro da zona humanitária. Elas estavam lá do lado de um armazém, de um caminhão, de uma localidade onde o Hamas tinha armas, tinha mísseis e tudo explodiu e pegou fogo. Esses são os fatos. Recentemente, a inteligência israelense divulgou que uma ligação telefônica de 2 palestinos que dizem exatamente isso, que ouviram uma explosão secundária depois da primeira explosão e que depois tudo começou a pegar fogo. Ele disse, inclusive, que alguns foguetes do Hamas poderiam estar sendo agora queimados e poderiam ser disparados ao léu para qualquer lugar e que poderiam atingir ainda mais civis. Isso aconteceu nessa e em outras guerras entre Israel e Hamas diversas vezes. Em torno de 1/4 dos foguetes do Hamas falham ao serem disparados. E se eles são atingidos por algum fogo, eles disparam na hora e matam as pessoas que estão em volta delas. Isso é muito importante. Aqui nessa foto com um zoom um pouco maior, a gente pode ver. O Hamas disse que Israel atingiu este local. Aqui existem tendas com pessoas, civis palestinos que estão se refugiando. O Hamas disse que Israel atingiu esta área. Mas Israel, na verdade, atingiu este prédio que está nesta área, a 180 metros do início de onde estão os abrigos. É muito provável que foi isso que aconteceu. Os mísseis que Israel utilizou são os menores mísseis possíveis que um caça F-16 pode carregar. E eles foram usados especificamente para não atingir civis. É óbvio que esse episódio todo é lamentável, é triste. Todos nós, judeus, não judeus, israelenses, palestinos, americanos, brasileiros, a gente se identifica e a gente chora cada uma das mortes civis que acontecem em Gaza. Mas não caiam em histórias onde existe uma narrativa de que Israel tem interesse de atirar aqui. Pois não tem ganho militar nenhum para Israel atirar aqui, vai matar civis e Israel perde completamente a legitimidade e até mesmo o crédito com os seus principais parceiros mundiais, Estados Unidos, França, Alemanha e outros países aliados de Israel, que entendem a dificuldade, porém respeitam a necessidade de Israel continuar lutando contra o Hamas até que os reféns sejam devolvidos e libertados e que o Hamas deixe de existir dentro da faixa de Gaza. A própria Corte Internacional de Justiça não pediu o cessar-fogo imediato e tampouco pediu que Israel cesse suas operações em Gaza como um todo. Ela sim pede para que Israel tome cuidado nessas ações. É isso que está escrito na última decisão da Corte Internacional de Justiça. É muito importante que vocês entendam exatamente este mapa, estes números, porque é no detalhe que está a verdade. Obrigado a todos.